Amém. Hoje eu quero terminar uma mensagem que eu comecei da última vez que eu tive a oportunidade de ministrar aqui no Tadel, que é sobre um liderado de sucesso. Eu não vou poder me dedicar tanto aos primeiros pontos, porque nós já conversamos, não vou dizer exaustivamente, mas nós já conversamos bastante sobre os primeiros pontos na mensagem anterior, e está lá no YouTube, se você quiser, no nosso site, caso você não tenha tido a oportunidade de estar conosco nesse dia. Até porque nós estamos experimentando os workshops nesse mês de abril, e hoje, por exemplo, as duas salas lá lotadíssimas, são 70 pessoas ali sendo ministradas sobre finanças domésticas, né? E só não tem mais porque o nosso espaço, infelizmente, não permite que tenham mais pessoas, né? Mas quem está lá, eu creio que está sendo muito abençoado. Então, no dia que eu ministrei a primeira mensagem, eu acho que estava tendo workshop, eu acho. Mas, enfim, então pode ser que tenha alguém aqui no nosso meio que não assistiu, não participou da primeira mensagem. E a gente vê muito falar sobre como a pessoa ser um líder de sucesso. Dicas de como você liderar bem, dicas de como você cuidar bem de pessoas. Normalmente, se você for botar lá no YouTube, né, pesquisas sobre liderança, sempre vai ter muitas mensagens sobre como você ser um líder de sucesso. Mesmo a gente sabendo que para que você seja um líder de sucesso, você primeiro precisa ser um liderado bem-sucedido, né? A gente não tem tanto esse olhar. Como que eu posso ser um liderado que todo líder quer ter? Normalmente a gente pensa assim, como que eu posso ser um líder que todo mundo quer ter, né? Então, eu queria trazer algumas dicas aqui para você refletir. Eu vou passar rapidamente nas primeiras, que são 16, e depois a gente vai entrar nas próximas 34 dicas de como você... Brincadeira. Mas vamos lá. Primeira dica, seja alguém que não seja necessário repetir alguma instrução. Um liderado bem-sucedido, ele está atento aos direcionamentos. Às vezes você está recebendo uma instrução e a tua cabeça está lá no mundo da lua. E o seu líder, o seu supervisor, seja na igreja, seja lá na sua casa, seja na sala de aula. Quem é o líder na sala de aula? O professor, a professora. Na nossa casa, os nossos pais. De repente, a babá, na ausência dos pais. Na igreja, o seu líder de célula, o seu discipulador. E é muito ruim para o líder ter que ficar repetindo a instrução, o direcionamento, porque o liderado não está com a devida atenção. Então, você quer ser um liderado de sucesso? Seja alguém que não seja necessário repetir alguma instrução. Segundo, seja alguém que termina toda a tarefa que foi dada. Pessoas que têm dificuldade de terminar o que começou, é complexo. Ninguém quer ter na sua equipe pessoas que deixam as coisas pela metade. Você pede para o seu filho lavar a louça, ele diz, eu lavo, mas não enxugo. Você pede para um liderado seu executar alguma tarefa, e você sempre tem que estar revendo, porque ele tem mania de não terminar o que começou, né? Então, fica ruim para o líder desenvolver uma liderança assim. Terceiro, seja alguém que vive em harmonia em seus relacionamentos interpessoais no seu trabalho. Um liderado bem-sucedido, ele sabe se dar bem com as pessoas. Ele sabe administrar suas emoções, seus relacionamentos, né?
Quarto, seja alguém fácil de ser corrigido. Cara, é muito ruim você ter um liderado que você precisa ficar medindo palavras, porque tudo que você fala ele usa contra você, não é? Ele ouve, mas só entende o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que é conveniente para ele. É muito difícil. Quer ser um liderado de sucesso? Seja alguém ensinável, fácil de ser corrigido, né? Quinto, seja alguém que saiba fazer o seu trabalho e o dos outros. E aqui, há algum tempo atrás, eu trouxe o paradoxo do sucesso. O que é o paradoxo do sucesso? A pessoa que é desenrolada, que ela vai além das atividades dela, ela começa a ser demandada demais. Na hora que as pessoas pensam em algo para resolver, pensam logo, o fulano é desenrolado. É incrível como aquele fulano ali, ele está sempre disponível, né? E aí ele está tão disponível que chega uma hora que ele está estressado, sem ter tempo para nada, né? A vida dele, na verdade, é só para fazer as coisas dos outros. Isso é perigoso. Mas um liderado de sucesso, ele é alguém que sabe também fazer o trabalho, o seu próprio trabalho e o trabalho dos outros, né? Tem que se tornar alguém multiforme, multifuncional. E a gente tem muitos aqui no nosso meio, né? Você bota lá no grupo da célula, rapaz, joga lá a relação das funções, tem aquele cara, aquela mulher, aquela jovem que sempre está ali disponível, tem aqueles que já foram tantas vezes e às vezes fica só esperando o pessoal preencher para ver se vai faltar algum para ele ir para onde estiver faltando, para realmente garantir que vai estar todas as funções preenchidas, digamos assim, né? Então, é muito bom a gente liderar pessoas assim. Então, o liderado de sucesso, ele é alguém multiforme, né? Sexto, seja alguém que tem prazer de fazer o que faz. Pensa no negócio ruim, meu irmão. É você ficar tangendo caranguejo. Você já viu como é tanger caranguejo? Você já viu a mamãe pata? Quando ela vai para o açude, para o rio, para a lagoa, quem é que vem atrás dela? Um monte de patinho. Mas você já viu a mãe do caranguejo, como é que é? Para botar os caranguejos para ir para um canto? Experimenta. Pegar 10 caranguejos, soltar aqui, tentar tanger eles até a Praça da Matriz ali. Então, a pessoa que não tem prazer no que faz, essa pessoa ela tem que ficar sendo empurrada. E é embaçado demais para o líder ter que ficar pedindo sempre a mesma coisa. Não é? Então, o John Maxwell ele diz o seguinte: não existem pessoas com muita energia, existe gente com muita paixão. Eu até citei um exemplo numa brincadeira, mas que fez muito sentido para muitos. O cara chega em casa 7 horas da noite do trabalho, cansado. Está igual uma bactéria, de tão cansado. E aí a esposa chega e diz: meu filho, vamos fazer aqui nossa janta? Estou cansado demais, não aguento não. Aí o filho chega: pai, vem fazer essa tarefa aqui comigo, me ajuda aqui. Não, estou cansado demais, não dá não. Aí chega a filha e diz: pai, vem aqui ajeitar a cortina do meu quarto. Não, meu filho, eu estou cansado demais, amanhã eu vou. Só que chega uma mensagem no WhatsApp. Quem é? O amigo do futebol. Aí o amigo diz: ei, Anderson, tu não vai vir jogar não, cara? Só está faltando uma pessoa aqui para completar os times. O que é que o Anderson faz? Esquece cansaço, arruma energia, não sabe de onde. A energia que não tinha para ajudar a fazer a janta, que não tinha para ajudar a ajeitar a cortina, a energia que não tinha para ajudar a fazer a tarefa do filho, aparece de repente, bota a roupa do futebol e vai correndo bater o rachinha. Então, não é que falta energia, o que falta, na realidade, é paixão. Isso, para mim, fez muito sentido, né? Sétimo, seja alguém pontual nos seus horários e nos seus prazos que foram assumidos. A gente busca ser muito fiel nos horários, né?
Um liderado que não tem essa revelação aqui é chato demais, com todo carinho que eu falo, né? 8, seja alguém que está sempre se atualizando. Maneiras novas de se comunicar, né? Eu acho muito legal, assim, a gente tem uma visão só, mas a galera tem tanta estratégia de evangelismo, estuda tanto sobre liderança, aprende com a palavra, está sempre buscando se atualizar. Eu não acredito em quem, com todo o carinho que eu digo, em quem não busca se reciclar. Essa pessoa fica na poeira. Ela fica na poeira, não é? Então, nós precisamos nos atualizar. 9, seja alguém que expressa honra aos seus superiores e aos seus companheiros de trabalho. Isso é tão real no nosso meio. É o que a gente vê. Meu príncipe, meu queridão, cara, eu amo tanto a tua vida. É o que a gente mais ouve no espaço Conexão aqui. Os irmãos honrando uns aos outros. Eu fico até constrangido às vezes. A gente vai para as multiplicações de célula, às vezes a gente chega na célula, não tem mais cadeira, o pessoal arranja cadeira, dá algum jeito, o irmão fica em pé para a gente poder ficar com a cadeira, que a gente fica até com vergonha. A gente fica até acanhado, né? De tanta honra, de tanto amor, de tanto carinho. Então, seja alguém que expressa honra aos seus superiores e aos seus companheiros de trabalho. 10, seja alguém que pratica o pedido do perdão. Meu irmão, como é gostoso a gente cuidar de pessoas, liderar pessoas que têm um coração humilde, um coração inclinado a pedir perdão. Rose falou demais sobre isso no domingo, não é? E é uma bênção. Então, junto com seja alguém que pratica o pedido de perdão, 11, seja alguém que tem facilidade em perdoar. Eu gosto de usar essa dica sempre. Você quer ver você ser bem-sucedido nos seus relacionamentos? Sempre se veja humildemente como o mais espiritual na relação. Porque se você se vê sempre como o mais espiritual, não é no sentido de saber mais de Bíblia, não é no sentido de já ter lido a Bíblia 10 vezes mais do que o irmão. Não é nesse aspecto, mas é no sentido de você ser tão mais espiritual do que o irmão, que você não vai precisar esperar o irmão vir pedir perdão, você vai ser o primeiro a pedir perdão. Entende? Se nós, como marido e mulher, líder e liderado, liderado e líder, a gente tiver esse coração, meu irmão, a gente não vai ter problemas. Porque sempre nós vamos viver essa cumplicidade nos relacionamentos. Facilitar a vida do outro. Às vezes a gente vê por aí pessoas que estão no mesmo barco, mas a sensação que a gente tem é que um está remando para o lado, outro está remando para o outro. Famílias, casais, que se degladeiam, porque eu aprendi isso com meu pai. Quando um não quer, dois não fazem. Se o outro está querendo brigar, reaja no sentimento oposto. Você é o mais espiritual. Seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro a perdoar, e você vai ver como você vai ser bem-sucedido nos seus relacionamentos. Amém? Então você vai ser um liderado que todo líder vai ter prazer de ter perto. 11. Aliás, 11 a gente já viu. 12. Seja alguém que é fácil de ser encontrado. Seja alguém que é fácil de ser encontrado. O liderado que se permite ser achado, cara, ele vai trazer muita leveza para a liderança. Ele vai ser um liderado de sucesso. Amém? 13. Seja alguém que saiba guardar segredos. Cara, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. Não é? Você precisa, de fato, tem coisas que o seu líder às vezes conversa com você que não faz sentido você
transmitir para outros. Tem coisas que o liderado conversa com você que não faz sentido você conversar com outras pessoas. É muito fácil de você ficar escravo das suas palavras. É incrível. Mesmo você falando coisas boas, às vezes as pessoas ainda usam contra você. Porque elas conseguem ouvir e desenvolver uma narrativa de acordo com o que ela quer. De forma que ela bota palavras na sua boca. Isso é muito sério. Então, tome cuidado. Seja alguém que saiba guardar segredo. 14. Seja alguém que não leve as coisas pessoais para o trabalho. Você quer ser um liderado de sucesso? Vamos lá. Lá no seu trabalho. Você é pago para trabalhar 8 horas por dia. Se você for botar na ponta do lápis dessas 8 horas, quantas horas mesmo você se dedica para cumprir o propósito da empresa que paga essas tuas horas de trabalho? Isso traz uma reflexão, não traz? Isso é muito sério, queridos. A gente precisa entender que para ser um liderado de sucesso, a gente precisa tomar cuidado. Não é? WhatsApp, telefonemas pessoais, né? Deixa essas coisas em casa. Isso a gente está levando aqui mais para o viés business, digamos assim. Mas a gente também pode trazer para a nossa realidade ministerial. Então, você está no discipulado, por exemplo, e você está indignado com algo que aconteceu no futebol, na política. E você, ao invés de aproveitar o discipulado para tratar da sua vida enquanto liderado, você conversa sobre um monte de outras coisas, menos sobre o que, de fato, deveria contemplar o discipulado. Entende? Então, você fica tomando o tempo do seu líder com coisas triviais. Né? E aí vai chegar uma hora que o seu discipulador, o seu líder de célula, nem vai dar tanta atenção para o que você vai falar. Porque você fala de tudo, menos do que realmente importa. Né? 15. Seja alguém que respeite a cadeia de comando. Cara, isso aqui é muito sério. Junto com o princípio de autoridade, tem que trabalhar o princípio da submissão. Esse é um dos motivos porque nós não temos rachas na Paz Church. Por causa desse princípio de autoridade. E você quer ser um liderado de sucesso? Ah, meu irmão, respeite a cadeia hierárquica. Não é porque o seu superior é mais importante do que você. Não, é porque é necessário uma organização. Eu sempre gosto de dizer, um corpo com 2 cabeças é um monstro. Existe uma organização. Não é porque um é mais, outro é menos. Nós conversamos sobre isso no Café com o Pastor. Às vezes a pessoa chega nessa igreja vindo de outra denominação, onde lá funcionava de um jeito. E a pessoa quer porque quer meter goela abaixo do jeito que ela vivia lá. E aqui não. Aqui não é do jeito que era lá. Então, cuidado com o saudosismo do antigo. Isso é muito sério. Né? Então, nós precisamos entender. Por exemplo, a dinâmica da célula. Nossos pastores já vêm há décadas trabalhando os life groups, trabalhando nas células. Existe um formato que não é que seja rígido, mas foi, até aqui, a melhor forma encontrada de desenvolver uma célula mais atraente, mais saudável. E às vezes a pessoa chega, porque se tornou um líder de célula, começa a querer ficar enfeitando o pavão. Fica querendo botar chifre em cabeça de cavalo.
Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. A gente precisa entender os porquês. Por que que é assim? Se eu fizer assado, quais vão ser os problemas que eu vou ter que lidar? Amém? Então, nós precisamos respeitar a cadeia de comando. 16, e esse foi o último. Seja alguém que sempre fala a verdade. Isso aqui eu não vou nem esticar. Porque nós somos filhos de Deus e o pai da mentira é Satanás. E coisa ruim é você lidar com gente mentirosa. Não é? Quem dirá um liderado. Tá? 17. E agora é o de hoje. Seja alguém que sempre fala com amor. Eu vivi uma experiência lá no meu escritório esses dias que eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu tenho uma cliente que ela tem vários processos com a gente lá no escritório e todos os processos dela nós ganhamos. Então, ela tem vários... Não entendi. Continuo sem entender. Seja alguém que sempre fala com amor. Falha técnica aí. Então, seja alguém que sempre fala, tira a verdade, que já foi do anterior, e bota em amor, certo? E aí essa senhora chegou lá no meu escritório, já era a terceira vez que ela fazia isso. Ela tinha recebido um dinheiro na semana anterior, e ela tinha a expectativa de receber um outro valor, que já estava na agulha. E ela foi me pedir um dinheiro emprestado. Só que ela não me pegou num dia legal. E aí eu disse, olha, eu tenho mais de 1000 clientes aqui. E todos os meus clientes são humildes. A maioria deles são humildes. E se eu for emprestar dinheiro para todos os clientes, eu vou fazer o quê da minha vida? É a terceira vez que a senhora vem pedir. Não, mas é porque eu contratei uns trabalhadores e o dinheiro não deu, pois a senhora paga quando a senhora receber seu dinheiro. Eu não vou nem emprestar dinheiro. Fui grosseiro com ela. Agi com falta de amor com ela. E ela saiu desnorteada do escritório. E eu fui atender os outros clientes e depois bateu aquele peso na consciência. Aí o valor que ia sair dela estava com um probleminha no alvará lá. E aí eu pessoalmente fui conversar com o gerente lá do banco para ver se eu conseguia agilizar, porque se fosse voltar para o juiz despachar o processo, para mandar refazer o alvará, ia levar uns 3 meses aí. E eu fui conversar com o gerente do banco. Resultado, com 2 dias, o dinheiro dela caiu. E aí o Ellison trabalha comigo, eu não sei se ele está aqui, está lá atrás. O Ellison trabalha comigo, eu disse, Ellison, essa cliente aqui eu quero pagar. Mas, no dia eu ainda emprestei, não foi o valor para ela? Ainda emprestei, foi. Mas fui grosseiro. Beleza. Quando ela chegou de óculos escuros, com a roupa meio escura, parece que estava de luto. E ela já chegou, eu disse, antes da senhora se sentar, por favor. Aí eu me levantei, fui lá, dei um abraço nela. Dona fulana, me perdoe. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. No que ela começou a chorar, eu quase choro também. Eu disse, olha, eu fui muito grosseiro com a senhora, me perdoe. Eu não deveria ter feito aquilo, né? E assim, eu preciso tanto do seu perdão. Aí ela chorando, eu não entendi nada, doutor. Eu não entendi nada. Por que você falou daquele jeito comigo? Aí eu ia falando o nome da mulher agora. Dona fulana, olha, não pergunte mais nada, não. Só me perdoe, que eu também não entendi nada e tal. Agi com falta de amor. Resultado, ela estava desnorteada ainda. Não tinha compartilhado nada com os filhos dela, graças a Deus, porque senão os filhos dela talvez tivessem vindo até tomar satisfação. Mas o que é que eu estou querendo dizer para você? Normalmente, quando a gente age com falta de amor, a conta vem. E é incrível como o Espírito Santo não deixa passar batido. Não é? Então, seja alguém que sempre fala com amor.
18. Seja alguém que nunca fala negativamente sobre uma pessoa. Nunca fale de alguém por trás de suas costas. Isso é muito sério. Se você tem um exemplo, é coisa ruim, não fale o nome da pessoa. Não é necessário. Qual a sua motivação? Às vezes a gente fica... Eu já cometi esse erro muitas vezes, já tive que pedir perdão muitas vezes. Porque a gente está resolvendo uma situação aqui, aí a gente usa o exemplo de outra pessoa e traz o nome da pessoa, desnecessariamente. E aí a gente acaba expondo a outra pessoa. Isso é muito sério. Então, você quer ser um liderado bem-sucedido, seja alguém que nunca fala negativamente das pessoas. Se tiver que corrigir, a regra é você corrigir no particular. É no particular. Não precisa expor as pessoas. Talvez você veio de um contexto de igreja que disciplinava publicamente. Eu sei que tem muita gente traumatizada com isso. Isso é muito... Eu acho muito desproporcional, desnecessário. Né? A palavra de Deus diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados. Não é? Então, uma das características de um liderado de alto nível é que ele se recusa a falar mal de outras pessoas. Isso aqui eu fiz questão de destacar. Está verdinho aqui. Às vezes você vê um comentário da pessoa no Instagram, só na forma do comentário da pessoa no Instagram, você percebe que aquele coração está cheio de rancor. Não é? Às vezes, numa conversa de WhatsApp, só um comentário da pessoa no WhatsApp, você já percebe que aquela pessoa está com o coração amargurado. Né? 19. Seja alguém sempre cheio de alegria, de fé e de amor. Eu sei que às vezes é um desafio, porque nós temos os nossos problemas. Você não tem noção do tanto de problema que eu enfrento. São muitos desafios, mas eu me esforço tanto para transmitir alegria para as pessoas. Às vezes eu estou tão cansado, só Deus sabe como é que eu estou. Mas eu me aproprio dele. Senhor, a minha alegria depende de ti. Se dependesse de mim aqui, eu estava em casa dormindo. Eu estava nem aqui não, falando para um monte de pessoa que ficava até mexendo no celular às vezes. Não, eu estava em casa, mas eu estou aqui por causa do Senhor, porque eu tenho um propósito, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu me aproprio para a gente poder realmente dar conta de andar em vitória. Então, você quer ser um liderado bem-sucedido? Seja alguém sempre cheio de alegria, de fé e de amor. 20. Seja a pessoa mais animada e empolgada acerca do seu life group, acerca da sua célula. Né? Isso aqui é muito importante. A célula é um ambiente de manifestação de Deus, do sobrenatural de Deus. Aí você pergunta como é que está a célula. A pessoa, às vezes, vai só por pena. Não é porque ela se sente atraída para ir para a célula. Ela vai só por pena, né? 21º, seja a pessoa mais discreta e bem educada no seu life group, na sua célula. Tá? Isso aqui, lembrando, nós estamos falando do liderado bem-sucedido, o liderado de sucesso. Tá? Então, 22, sempre elogie com muita sinceridade as pessoas. Por que com sinceridade? Porque às vezes a gente quer dar uma de educado, né? E às vezes a gente não é sincero, e a pessoa sente. Especialmente se ela tem o Espírito Santo nela. Porque o Espírito testifica, né? E aí, às vezes, a pessoa sabe que está falando ali só por bajulação. Não é sincero. Aí, achando que está arrasando, você acaba perdendo o coração da outra pessoa. Né? Isso é muito sério. Por isso que dizem por aí, né? Às vezes a galera olha e diz, é tudo dissimulado. Né?
aquele povo é dissimulado, aquele povo é falso. Por quê? Porque às vezes tem pessoas no nosso meio que não são sinceras. 23. Sempre ajuda as pessoas perto de você a saberem quem elas realmente são em Cristo e tudo que elas podem fazer em Cristo. Pensa como é bom a gente ter liderados que a gente sabe que eles estão estimulando os outros a se apropriarem da sua identidade em Cristo. Escute aqui, ó. Você é um liderado que quer que as pessoas sejam dependentes de você, você está cavando a própria cova. Eu falo com muito carinho. Você tem que estimular. Você quer mostrar serviço para o seu líder? Estimule os seus liderados a dependerem de Deus e não de você. Aí você é um liderado bem-sucedido. Porque o líder inseguro, ele fica prendendo os caranguejos. Vamos lá para os caranguejos de novo. Como é que a galera leva os caranguejos para vender os caranguejos? É solto ou é amarrado? Tudo amarrado. O liderado que é inseguro, ele vai querer as pessoas ali perto dele por toda força. Aí sabe o que é que acontece? As pessoas percebem. Ei, estou fora, isso aqui não é para mim não. Tem leveza nisso aqui não. Não tem sinceridade de amor não. O cara está me cobrando para estar no Tadel, estar nos cultos, só porque ele quer dar satisfação para o superior dele. Não é porque ele me ama verdadeiramente, não é porque ele quer que eu aprenda. Olha a forma que ele cobra as coisas de mim. Não é? E aí perde o coração das pessoas. E o líder, tendo um liderado dessa forma, com certeza ele não vai se alegrar. 24. Seja um verdadeiro pastor dos membros do seu life group. Eu sou um líder de célula e eu tenho um auxiliar que se comporta como líder, mesmo não sendo líder. Visitando, cuidando das pessoas. Olha que maravilha que é. Eu sou um supervisor de setor, eu tenho vários líderes de célula aqui, e eu sei que entre eles existe uma cumplicidade. E um líder que precisa, eventualmente, cuidar da ovelha de outra célula, em um acompanhamento mais de perto, às vezes uma emergência, às vezes até numa comunhão. Qual o mal disso? Isso é maravilhoso. Eu sei que eu posso contar com todos os meus liderados, porque eles têm esse coração. Para mim, como líder, isso é louvável demais. É ou não é, queridos? Agora, se você tem liderados que ficam, não é, disputando ovelha, miseriqueima. 25. Seja o primeiro a sorrir e a enfatizar as coisas boas que os outros estão fazendo. Muito mais do que as coisas boas que você está fazendo. Meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Porque no mundo, o que é que a galera faz? Quer crescer pisando nos outros. O Muca, aquilo ali, o Muca ali, é porque tu não conhece o Muca, macho. Por isso que tu está falando essas coisas aí. O Muca ali, ou seja, bota o cara para baixo para poder se exaltar, né? Então você precisa valorizar mais as coisas boas que os outros estão fazendo do que as que você está fazendo. Se você sabe que o que você faz é bom, você não precisa estar dizendo. Não é? 26. Seja constantemente íntimo com o Espírito Santo, conversando muito com ele e ouvindo a sua voz. Não é? Você quer ser um liderado bem-sucedido, meu irmão? Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Olha, pensa como isso aqui diminui a demanda do líder. Isso faz toda a diferença. Esses dias eu estava conversando com o irmão, cara, se todo líder soubesse os benefícios de garantir que os seus liderados estejam buscando, né? Eu acho muito legal o Gabriel e a Tamara, porque eles sempre mobilizam a galera para vir. E a galera, cara, eu imagino a dinâmica lá, porque às vezes, para a gente fazer uma pescaria, só tem um carro.
Às vezes é angustiante, porque tem gente que quer ir, não cabe, e às vezes fica desconfortável. Eu imagino o tanto de desgaste que vocês têm que contornar lá, porque tem que fazer sorteio, às vezes, talvez. Né? Eu estou só supondo, não estou sabendo de nada que aconteceu, não, viu, queridos? Mas, assim, isso é muito sério, né? A gente realmente acaba ficando numa situação desconfortável. Né? 26. Seja constantemente íntimo com o Espírito Santo, conversando... esse aqui a gente já viu agora, né? Seja alguém que se vista bem, tenha um bom cheiro e bom hálito. Às vezes a gente passa 1 hora, 2 horas, 3 horas falando aqui, eu vou por ali, não é porque eu quero chegar rápido lá, não, é porque eu quero pegar um bombonzinho para eu ir chupando o bombonzinho, para não ir com mau hálito. Né? É sério, isso é sério. Chega um novo membro aqui na igreja, e aí, pastor, eu queria conversar com você. Aí ele diz, só que eu tenho um problema de audição, você pode falar aqui mais pertinho, né? E aí? Né? Então, seja alguém que se vista bem, tenha um bom cheiro e um bom hálito. Amém, queridos? Isso aqui parece besteirinha, mas na dinâmica diária faz toda a diferença. Viu? Faz toda a diferença. Por exemplo, Fanuel Palácio está vindo agora em maio. Nós vamos ter um tadelão especial com o Fanuel Palácio. E aí eu vou arrumar uma casa para o Fanuel pousar, para dormir. Eu vou botar o Fanuel para ir para uma casa que tem uma pocilga no quintal? Às vezes a pocilga é dentro de casa. Ninguém tem uma pocilga dentro de casa aqui, não é? Mas até numa hora dessa a gente pensa, poxa, o Pablo, ele é um cara organizado. A casa dele é uma casa limpa. Dá prazer de mandar um homem de Deus para pousar na casa do Paulo lá, para dormir uma noite. Sim ou não? Do mesmo jeito. A gente tem uma pessoa que é sempre limpa, passeada. Parece besteira, queridos, mas não é não. Você quer ser um liderado bem-sucedido? Escove os dentes, meu irmão. Ande cheiroso. Brincadeiras à parte, querido, mas eu creio que é muito importante a gente aprender sobre essas coisas. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar, para a gente encerrar.